Boa tarde, pessoal! Meu nome é Mayara. E eu sou a Narumi. E no vídeo anterior falamos um pouquinho sobre as manifestações culturais e artísticas da cidade de Maringá com vocês. Então a gente fez um passeio pelos locais de cultura que tem aqui em Maringá, né? E Também em lugares inusitados, onde a gente acabou encontrando artes, né? Tipo em shoppings, pelas ruas mesmo, várias manifestações, como a das mini portas e os grafites do Nuno Score. Tem muitos outros também. E falando em muitos outros, vocês lembram que a gente propôs para vocês que vocês começassem a reparar mais no seu ambiente, nas manifestações que tem ao redor, que acontece? Vocês conseguiram achar alguma coisa? como foi a experiência de vocês? Deixem aqui nos comentários ou mandem uma mensagem pra gente no nosso contato aqui do Instagram. Uhum. Então, a partir desses locais culturais, essas produções que a gente foi vendo, a gente foi percebendo também que cada produção ou cada manifestação, ela tem um artista, uma artista ou um grupo de artistas, né, envolvidos aí nesse trabalho de criação, né? E como que essa criação acontece? Será que uma ideia ela surge do nada? Quanto tempo eles levaram para fazer essas artes, né? Para instalar uma exposição? Aquela clássica coisa que a gente fala, o artista nasce com um dom, você tem dom para desenho, quem nunca ouviu isso, né? Mas não, tudo se trata de um processo, tudo tem um estudo, né? Os artistas, eles procuram coisas para se inspirar, né? Eles têm o seu próprio processo de criação. E é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Inclusive, né, não sei se vocês se lembram de uma das exposições que a gente mostrou das bandeirinhas assim no terminal, que a gente vê que era uma mesma proposta, mas cada artista trouxe isso de uma maneira diferente, né? Então, como a Mayara disse, a gente está se inspirando, a gente está produzindo, tendo um processo único, né, em singular para cada artista também. Então, como que acontece esse processo, então? Antes da gente começar a falar dessas questões de processo, a gente também queria perguntar de vocês, já que a gente viu na aula anterior que a arte está bem mais perto do que a gente imagina, né? Inclusive, a gente também pode criar arte. Então, vocês já criaram alguma produção artística durante as aulas de arte que vocês tiveram no ensino médio ou até antes no ensino fundamental? Em oficinas, talvez, lembra que a gente falou das oficinas também? Vocês participaram de alguma? O que saiu disso? Tem alguma arte que marcou para vocês? Por que ela marcou? Né? Como você gostou dessa arte que você fez? Qual a expressão que você estava usando? Era a colagem? Era o desenho? Era a pintura? Será que seria o teatro, a dança, algum balé? Enfim, tem diversas maneiras de se expressar. Então, como vocês já puderam perceber, o tema da nossa aula de hoje é o processo criativo, mas também a nossa própria criação. Então, a gente como artistas aqui também. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o processo criativo que a gente estuda, né, no curso de artes visuais. Inclusive, para a gente mostrar o quanto é importante essa questão do processo e da criação, vejam que tem um âmbito da pesquisa, né, em artes visuais, que ela foca principalmente na criação dos artistas, né, chamada pesquisa em arte. Então a gente vai ter essa diferenciação entre pesquisa sobre arte, que é uma pesquisa de obras de arte já prontas, né? Uma análise. Sim. Quando você analisa um filme, por exemplo, que você tá vendo essa produção do outro, igual a gente estava falando também, né, das artes locais, assim, se você começar a olhar aquilo e analisar e pensar no processo daquele artista, você tá pensando sobre a arte dele. Mas quando você tá fazendo ao mesmo tempo, né, que você tá pesquisando seu próprio fazer, você tá fazendo uma pesquisa em arte, que seria na sua arte. Então, olha o quanto é complexo, né? A gente tá fazendo essa arte e tá ao mesmo tempo estudando sobre como que a gente faz essa arte, como que a gente está criando, de onde que estão surgindo essas ideias, né? Então, nessas pesquisas a gente vai trazer principalmente aqui algumas autoras, né?
né? Uma delas seria a Sandra Rey, que ela vai dizer assim que uma obra de arte, ela envolve, a instalação dela, ela envolve muitas, né, complexidades, né? Não só técnicas, como também teóricas, conceituais. Sim, aí aqui a gente tem uma citação dela para falar sobre isso, na verdade. A gente vai colocar na tela, mas também vai ter a leitura. Que no caso ela diz, como a Narumi comentou, que a instauração da obra pressupõe em muitos casos operações técnicas e teóricas bastante complexas, abrindo margens considerável a cruzamentos e hibridismos tanto de conhecimentos quanto de procedimentos, tecnologias, materiais, matérias e objetos, e algumas vezes são inusitados. Sim, e além disso, a gente também vai ter uma outra autora chamada Cecília Almeida Salles, que ela vai também trazer o processo no sentido de continuidade mesmo, né? Que cada ação que a gente faz, ela está interligada nesse processo criativo, né? Por exemplo, eu assisto um filme, eu vou ler um livro, todas essas coisas que eu faço, elas vão se interligando e no momento da criação eu vou estabelecer novas relações com essas coisas que eu fui absorvendo. Então, o artista, de certa forma, ele cria e transforma, né, essas coisas que eles vão pegando os do estímulos, mundo né? E transforma, né, o mundo de certa forma. Então, a gente traz uma outra citaçãozinha dela aqui, que ela diz: todo movimento está atado a outro e cada um ganha significado quando nexos são estabelecidos. Voltando nessa ideia sempre, né, da conexão de tudo que a gente absorve. Um filme que a gente vê, no caso, as próprias obras que tem ao nosso redor. E a gente pode transformar isso em arte. Tem alguma crítica que você queira fazer, né? Alguma coisa que você não está satisfeito, algo que te incomoda, algum sentimento, né? Ou, enfim, alguma coisa que você acha bonita, que você quer explorar, né, essa beleza, como que você colocaria isso numa obra. Então, é isso. Tudo está interligado, todas as inspirações. Sim, e essa autora ela também vai falar que então o artista, ele é como um explorador de existências, né? Então ele não só vai estar, ele ou ela, na verdade, não só vai estar recebendo esses estímulos, essas informações externas, mas ele também vai estar produzindo a partir da sua experiência, a partir dos seus sentimentos, igual a Mayara falou, né? E trazendo outras criações com novos significados também. E aí nesse momento a gente também entra numa outra autora que chama Faiga Ostrower, né, que também foi artista, e ela também vai falar sobre o processo criativo não só limitado aos artistas ou às artistas, mas é como algo que é inerente ao ser humano. Então, criar, né, segundo a autora, ele não está restrito só a um grupo de artistas, mas a todas as pessoas. Então, todo mundo pode criar e, inclusive, é uma necessidade criar, porque é a partir da criação que a gente vai estar dando significados ao mundo e está compreendendo o mundo e a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa complexidade da instauração da obra, né, como a Sandra Rey diz, e mostra que tem um estudo por trás de toda a produção, a gente vai estar vendo também que todo mundo pode criar. Além disso, as três autoras elas também vão estar falando dessa criação de mundos, né, pelos artistas ou pelas artistas a partir de diversas linguagens, né, e criação de significados diferentes e únicos também. Então, nesse momento a gente vai estar falando dessa produção, obra de arte, não só como algo inalcançável, mas também como uma criação assim que pode ser feita, né? Pode ser acessada por todo mundo. Então, inclusive com objetos do nosso cotidiano. sim. Então, a gente vai começar a mostrar alguns artistas aqui que exploram essa coisa da criação de mundo com materiais muito acessíveis, muito cotidianos e familiares pra gente também.
Então, vocês estão preparados? Então, A primeiro, gente- a gente vai falar sobre a artista Sara Tse, que é uma artista chinesa, né? Que ela vai estar trabalhando, então, como eu já disse, com vários elementos materiais que são cotidianos, né? Que estão ali acessíveis pra gente. Então, vocês vão ver aí na imagem, né? Uma baguncinha atrás dela com esses cenários E com a própria artista, né? com a própria artista. E também como ela ressignifica tudo isso, como que ela pega essas coisas e cria outras funções, como que aparece nas obras. Então a gente vai estar vendo pedra, a gente vai estar vendo fotos, né? Várias coisas que são cotidianas, mas estão organizadas de formas diferentes, né? E criando, de certa forma, um equilíbrio, mas também uma instabilidade, que é muito do que a artista propõe, né? Então, na exposição Triple Points, né? Que ela utiliza dessa linguagem também, trazendo ali um mundo realmente, né, em suas partes maiores e nas suas partes menores também, a partir desses vários elementos que ela vai encaixando e vai equilibrando, né? Sim, e ele é uma instalação bem complexa, tipo, nessa primeira imagem que a gente tá mostrando pra vocês, né, ela, que a gente mostrou no caso, ela é uma partezinha da exposição, digamos assim. Aí nessa outra imagem a gente traz ela de um ponto de vista mais geral. Sim, é muito grande, dá pra você andar ali no meio e tudo mais. E essa é um pouco da arte dessa artista. Aí passando pro próximo artista, também ele é internacional, não veio da China dessa vez, veio do Japão. O nome dele é Tanaka Tatsuya e assim como a artista anterior, eles são artistas contemporâneos. E no caso, o Tanaka ele é um fotógrafo. E aqui a gente trouxe algumas obras dele, né? Nessa primeira e na segunda também dá pra ver muito o uso do elemento do dia a dia, de panelas, de escorredores, vegetais e lãs e coisas assim. Mas tudo isso ganhando um novo significado, junto a personagens icônicos que a gente conhece, personagens que estão no nosso dia a dia, que a gente consome. No caso, seria o Homem-Aranha, seria os personagens de Harry Potter. E é isso nessas duas. Aí a gente trouxe também outras duas obras do Tanaka, em que são um pouco mais simples, mas ainda tem esses elementos do cotidiano. No caso da primeira imagem tem um caderno, na segunda tem a máscara facial, que nesse período de pandemia a gente usou muitas delas, né, descartável. E aqui elas ganham um novo significado. No caso da primeira, junto com uma menininha, um personagenzinho, elas se tornam as Pegadas da Neve, tipo dessa menina, dessa personagem. E na segunda, a máscara vira uma quadra, digamos assim, né, pra jogar basquete com as mini personagens e as cestas. Então vejam que nesses dois artistas que a gente trouxe até agora, nenhum deles eles trabalham com uma linguagem artística mais tradicional, né, que seria a pintura ou a escultura, alguma outra forma de arte assim que a gente é mais familiarizado, né? Mas eles trabalham com essa reorganização de objetos comuns, né? Então, por exemplo, o Tatsuya ele vai pegar os bonequinhos, né? E vai reorganizar com uma panela ou com uma lã, né? Então, coisas que ele encontra facilmente no cotidiano dele, né? Que vocês também podem encontrar no cotidiano de vocês. Então, não é muito mais de uma questão tão técnica, talvez, mas sobre essa reorganização, esse relacionar objetos diferentes para criar um significado e para criar um mundo. Sim, aí agora a gente passa pro Brasil. E a Naru pode falar um pouco mais, né, do nosso primeiro artista que a gente trouxe, que é o Hélio Leites. Sim, então o Hélio, ele é um artista que atualmente mora em Curitiba, né? Então tá mais pertinho da gente aqui. E o Hélio, ele adora ir brincar com os objetos também do cotidiano, né? Como a gente pode ver com o óculos dele de garfos entortados, né? Ou outros objetos manuais que a gente trouxe também nessas imagens. Então o Hélio também cria esses mini mundos, né? A partir desse lúdico, né? Algo muito próximo da brincadeira que a gente já via no Tatsuya também, né? O humor.
E ele também vai estar usando elementos, por exemplo, a latinha de sardinha, né? A bota, com esses bonequinhos, objetos pequenos para criar esse mundo também. Bastante único dele, né? Sim, ele se utiliza muito de cores, ele gosta do azul, do rosa, do verde, coisas que são bem assim, divertidas. São cores divertidas, são cores mais lúdicas. E ele cria esse mundo fantasioso, né? Onde você pode morar numa bota. Você pode, enfim, viver ali na sua vidinha. Sim. Então, se você está se perguntando se a arte pode envolver brincadeira, olha, né, é uma resposta positiva aí já, porque todos esses artistas, de certa forma, tá brincando com esses objetos deles, né? Sim. E um outro artista que também gosta de brincar muito, né, com essas miniaturas é o artista Osmar Sarabia Garcia, aqui da cidade de Maringá. Então lembra que a gente falou das mini portas que estão espalhadas pela cidade? É desse artista. O artista ele cria várias portinhas então, né, como o nome já diz. E tem ali no shopping, como a gente já falou, né, na Avenida Center. Em praças públicas, né? No Mercadão. Uhum. Tem no outro shopping Maringá Park também, como a gente está mostrando aí nas imagens, né? Aqui a gente trouxe principalmente essas para mostrar que ele também utiliza de objetos simples, né? Materiais, por exemplo, os lápis, para fazer essas portinhas, né? Então, quem sabe você também se interessa por fazer essas portinhas também, né? Com os materiais que você tem aí. Sim, dá pra super entrar em contato com ele, tá? Assim, apesar dele ser um senhor mais de idade, ele tá muito nas redes sociais, tem o Instagram das mini portas, tem o site e é isso, ele é uma pessoa muito acessível, que tá aqui na nossa região, então aproveitem, conversem com ele, né? Sim. E é isso. E então, a partir desses artistas e dessa artista, a gente vai estar propondo uma atividade, um desafio para vocês. Vocês estão preparados? Novamente. Que seria a criação de mini mundos também. Como que seria isso? Assim como os artistas que a gente foi mostrando, a gente vai sugerir para que vocês peguem objetos que vocês têm no cotidiano de vocês, na sua casa, no seu quarto, e que vocês vão reorganizando elas de uma forma que vire um mini mundo, né? E aí você pode usar algum bonequinho que você tem em casa, algum personagem, ou você pode improvisar, né? Utilizar coisas que normalmente não são pessoas, mas você pode usar como se fosse. Então deixa aí a sua criatividade voar, né, a partir dessas referências que a gente trouxe também. Uhum. Aí no caso, eu gostei muito dessa proposta e acabei realizando ela. Então já vou deixar aqui para vocês verem como que ficou o resultado, né? Trago algumas imagenzinhas. E eu utilizei de um bonequinho de Playmobil, sabe? De Lego, enfim. E fui dispondo elementos que eu achei, cadarços, de sapato, ou umidificador de ar, que é esse que tem as luzinhas coloridas, e enfim, essa reorganização. Aí, uma dica que a gente dá no caso é pegar o celular, né, com a câmera e colocar bem na altura do chão, assim, vocês podem usar outros ângulos, né, pra dar essa amplitude, criar esses mundos, e você vê realmente com o olhinho daquele personagem, ou aquele objeto, como que seria, digamos assim, a vida deles, e ressignificar esses objetos. Sim, então a gente deixa aqui os nossos contatos aqui embaixo, as referências dos artistas disponíveis aqui no Drive também, e a referência da Mayara, né, com os mini mundos dela. Você pode se inspirar no mini mundo que a Mayara criou, no dos outros artistas, com certeza, ou um outro mini mundo, né, que é totalmente seu também. Então fiquem à vontade para criar, né? E falam como que foi essa experiência pra gente também. Façam muitos registros, sério, façam muito registro porque é muito divertido. Então, assim, mande pra gente, vai ter contato de e-mail, a gente pode deixar também os Instagrams, né, disponíveis. E
É isso. É isso. Boa criação para vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrem-se que vocês podem estar criando, né? Isso não está restrito somente a um grupo, somente às pessoas que têm o dom. Todo mundo pode estar criando e ressignificando e transformando o mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido aos nossos vídeos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.